Olá pessoal, meu nome é Elton, trabalho na Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista, junto à Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, como interlocutor do Programa Município Verde Azul e também desenvolvendo ações de educação ambiental. Também represento aqui a Comissão Municipal de Educação Ambiental e vou apresentar para vocês mais uma diretiva do Programa Município Verde Azul, o uso do solo. O tema de educação ambiental em foco é fragilidades e potencialidades do uso do solo. Para introduzir essa palestra, eu vou apresentar um pequeno vídeo sobre o solo, o tema propriamente dito. Vamos prestar atenção. Eu sou o solo. Eu estou nos morros e nos vales, nas fazendas e nos pomares. Sem mim, os humanos não conseguiriam existir. Mas vocês me tratam como sujeira. Vocês percebem que eu sou apenas uma fina camada de pele neste planeta? E que, na verdade, eu estou vivo, cheio de organismos e nutrientes que ajudam a produzir a sua comida? Mas eu estou degradado, dolorido, envenenado, doente, por sua causa. Você me fez desaparecer para menos da metade do que eu era há pouco mais de 100 anos. Você está prestando atenção? Eu estou virando poeira. Então talvez você pudesse me tratar com um pouco mais de respeito. Eu imagino que você ainda queira comer, certo? Então, a partir desse vídeo, a gente percebe a importância do solo na nossa vida. Para cada estudante, criança, adolescente, jovem, para cada ser humano, independente da faixa etária, que possa, de fato, enxergar essa importância do solo. Também falo aqui em relação ao programa Município Verde Azul. Se alguém ainda não conhece esse programa, é um programa que envolve os 645 municípios do estado de São Paulo. Neste programa, Lençóis Paulista tem trabalhado as 10 diretivas e existe um ranking anual, né? Então a gente precisa trabalhar as ações de educação ambiental e todas as demais ações também. São 85 tarefas distribuídas nas 10 diretivas. Uma delas é o uso do solo. E todo mundo faz parte do programa Município Verde Azul. Então você que é professor, professora, você que é aluno, você que está na família, né, representando cada família, a comunidade, faz a diferença para o programa Município Verde Azul. Nas pequenas ações do dia a dia, separando material reciclável, cuidando dos animais, enfim, plantando uma árvore, todas as ações são válidas para o programa Município Verde Azul. Também aqui destacamos a ODS, Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, destacando também aqui propriamente, né, algumas dessas metas que foram traçadas em 2015, metas para o 2030. Então são metas ambiciosas que os países do planeta firmaram para tentar atingir essas metas até 2030. Sobre o solo. Nada mais é do que uma fina camada de terra. O solo tem grande importância na vida de todos os seres vivos. Mais do que uma porção de terra onde se planta, ele é responsável pela vida. É no solo e subsolo férteis que brotam as nascentes de água doce e onde a vida germina, fornecendo água, ar e alimento de qualidade para a vida no planeta. Como é formado o solo? O solo foi formado pelo processo natural de desgaste das rochas, pelas ações do sol, da chuva e dos ventos durante bilhões de anos, proporcionando a incorporação dos minerais que, junto com a água, geram a vida e a fertilidade do solo. Então aqui a gente apresenta para vocês
o mapa pedológico do Brasil. Então são os diversos tipos de solo presentes no nosso território nacional. Como por exemplo os argissolos, cambissolos, chernossolos, entre outros. Já esse outro mapa, ele delimita o território do estado de São Paulo e os tipos de solo encontrados nessa região. Aqui em Lençóis Paulista, perto da região de Bauru, na região centro-oeste, é predominante o latossolo, também o latossolo vermelho especificamente. Vamos falar então sobre o latossolo, que é o tipo de solo de Lençóis Paulista. É um dos solos mais comuns do Brasil. Cerca de 39% do território nacional é de latossolo, encontrado em todas as regiões e biomas. Então, os latossolos vermelhos são solos minerais e homogêneos, não apresentam muita diferença entre os seus horizontes. Apresentam pouca, como eu disse, pouca diferenciação entre seus horizontes. São solos profundos, bem drenados, com textura média ou fina, solo argiloso ou muito argiloso. Apresenta também como elemento químico o óxido de ferro, que dá a ele a cor avermelhada, e também o alumínio. A capacidade produtiva é estável, corrigidos quimicamente com adubação e técnicas de conservação do solo. As propriedades físicas muito boas, desenvolvido de rochas básicas, ocorrem em relevos suavizados e são fortemente utilizados na atividade agrícola. Então aqui nessa demonstração a gente vê o processo de formação do solo e o perfil do solo. Então desde a rocha mãe, né, a rocha em desintegração, pela ação do tempo, a cobertura vegetal, né? Então aqui na última parte a gente vê os horizontes A, B, a matéria-prima, o horizonte C e o leito rochoso, que é a rocha mãe. Então aqui uma imagem que ilustra muito bem como é o solo de Lençóis Paulista, que predomina, né? Esse aqui é um perfil de solo de uma área escavada, por sinal, na área urbana, inclusive, de Lençóis Paulista, representando o latossolo vermelho. Podemos observar a pouca diferenciação entre seus horizontes, ele é homogêneo, uniforme. Aqui também, lá no Jardim Primavera, foi feito um trabalho de revitalização e foi bem possível identificar o latossolo, né? O latossolo vermelho no caso. Existem também outros tipos de solo, né? Como solo arenoso, solo argiloso, solo calcário. O humus também, né, é muito importante para a produção agrícola, para hortas. É uma terra bastante rica, né? Que é importante comentar sobre esse tipo de solo para as crianças, para os estudantes, rico em matéria orgânica, né? Isso é muito bom para a produção de alimentos. A vegetação tem a sua importância também para o solo, porque é uma camada de proteção. Então, sobre o solo cresce a vegetação, que funciona como uma capa protetora, impedindo que as chuvas fortes que destroem as partículas arrastem na força da enxurrada os nutrientes. A vegetação serve ainda para proteger o solo da forte insolação que resseca a camada superficial, facilitando a erosão. Então, o solo empobrecido, geralmente ele é fraco na questão da vegetação. Então, potencialidades do uso do solo, né? Todo mundo sabe da importância da produção agrícola, produção de alimentos. Então, a variedade de alimentos, a gente tem que zelar pelo solo para que ele sempre possa ser produtivo. O Brasil é conhecido como o celeiro do mundo, né? Então a gente tem que olhar para essa situação também, que o Brasil é um grande produtor de alimentos, não só para o Brasil, mas como para o mundo também. Olha lá, ele é o quarto maior produtor de alimentos do mundo, atrás da China, Estados Unidos e Índia, mas é o segundo nas exportações, depois dos Estados Unidos. A soja, o açúcar e o café estão entre os principais produtos da pauta de exportações brasileiras, somando aproximadamente 30% do total exportado pelo país. Solo e água, está tudo conectado. Então a gente sabe da importância da água para o solo e do solo para a água, né? Ela tem uma propriedade física que ela proporciona porosidade. O que é isso, né? A infiltração da água no solo.
a permeabilidade. Então, uma prova disso, né, é que no Brasil, principalmente, no Paraguai, Argentina e Uruguai, também temos os aquíferos, né, o aquífero Guarani, no caso, que é o maior do planeta. Então, a gente é privilegiado por estar sobre esse aquífero, tá? Então, esse reservatório de água no subsolo, subterrâneo, ele é oriundo da infiltração da água no solo. Então a proteção das nascentes, né, também muito importante, porque uma vez que a água forma os aquíferos também, os lençóis freáticos, eles afloram a água nascente que abastece os rios, os córregos, e a gente precisa trabalhar na conservação e proteção das nascentes. Então aqui, no caso, né, a formação da mata ciliar, que protege as nascentes e protege os rios. Quanto maior for a largura de um rio, maior tem que ser a margem de proteção de área de preservação permanente. Bem como no olho d'água de uma nascente, tem que ter um raio ideal de 50 metros de proteção de vegetação nativa. A exploração minerária também é uma característica fundamental. Toda a obra de construção civil, né, tudo que existe na nossa casa, desde a parede, os móveis, tudo foi exploração minerária, né? Isso foi tirado do solo. Então é importante a gente fazer essa ligação, essa importância. Fragilidades do uso do solo, né? Então a gente falou da proteção das matas ciliares. Então a gente vê nessa imagem, né, o gado pisoteando a margem do rio, sem proteção, e o rio ficando assoreado. Isso é um problema. Outro problema é a ocupação desordenada. Muita gente faz casas em áreas de risco, né, como encosta de morros, e aí quando vem a chuva ocorre aquelas catástrofes. Então a gente tem que evitar isso, né? Outra questão preocupante são as principais causas de poluição do solo, né, como as práticas agrícolas inadequadas, gerenciamento inadequado de resíduos sólidos, armazenamento inseguro de produtos químicos e perigosos e resíduos nucleares, aterros mal gerenciados, descarte sem controle de resíduos de lares, plantas industriais e mineração. Então, aqui em Lençóis Paulista nós temos o programa Coleta Certa, que a gente deve trabalhar junto à população. Não importa o tema que está sendo tratado na educação ambiental, a gente tem que falar do Coleta Certa para separar, né, o reciclável no verde, o não reciclável no azul. Dessa forma a gente vai estar diminuindo a quantidade de lixo e resíduos destinado para o nosso aterro municipal. Por falar em aterro, aqui uma foto para vocês terem conhecimento do novo aterro, que foi inaugurado em maio de 2020, já está em operação, licenciado, e a gente tem que trabalhar a coleta seletiva para reduzir a quantidade de lixo e aumentar a vida útil desse aterro. Observamos que é uma área impermeabilizada para não haver essa contaminação do solo, do lençol freático, entre outras características. O tratamento adequado de resíduos, né? Destinação correta de lâmpadas, pilhas e baterias, pneus, resíduos de galhos, vegetação, resto de móveis, eletrônicos, óleo de cozinha, resíduo de construção civil, embalagem de agrotóxicos, enfim, todo esse material que a gente gera, a gente tem que saber a destinação correta. Busque mais informações, não destine inadequadamente no nosso meio ambiente. Então, olha aí, eu falei dos agrotóxicos, né? Isso também prejudica a alimentação, o solo e a saúde humana também. Falando em erosão, né? O solo, quando ele não tem a vegetação que o protege, o solo pode ficar empobrecido. E isso favorece as erosões, né? Resultado de manejo incorreto do solo também. A desertificação, né? Empobrecimento do solo também, resultado do manejo incorreto. Isso é uma coisa que vem acontecendo em algumas regiões do Brasil, inclusive. As queimadas, né? A gente falou das queimadas urbanas, mas existem também as queimadas florestais, que essas sim também são preocupantes, porque afetam a qualidade do ar, do meio ambiente, as florestas, a fauna, prejudica o solo também. Então são uma série de fatores envolvidos. Não façam queimadas. Queimada urbana é crime, apaga essa ideia, bem como as queimadas florestais também.
Olha lá, assoreamento de rios, né? Então a gente tem que se preocupar com a mata ciliar, com a recomposição das APPs, das áreas de proteção permanente. Olha lá, o uso de agrotóxicos, sem saber, a gente pode estar se contaminando também, né? Então o uso do agrotóxico ele tem que ser regulado e sempre buscar a alimentação de fontes sustentáveis, né? Produzidos de maneira sustentável, sem agrotóxicos. Então o nosso Brasil é um país muito rico, a gente tem que trabalhar para que toda essa riqueza perdure apesar das ações humanas. Como fazer isso, né? Olha aí, técnicas de permacultura, técnicas de agroflorestais, né, que são plantios envolvidos com vegetação nativa, o uso adequado do solo, rotação de culturas, uma coisa que acontece bastante aqui na região de Lençóis Paulista, na produção de cana-de-açúcar, por exemplo, né, a divisão de áreas de pastagens, adubação verde, combate aos assoreamentos, né, replantio de mudas, isso é muito importante para preservação do solo também. Manutenção das estradas, né, estradas municipais para evitar erosões e algumas ações práticas também desenvolvidas no meio urbano, né, como os pomares comunitários, são exemplos positivos, né, da preservação do solo, das áreas verdes. E lembrando apenas que dia 15 de abril é o dia da conservação do solo. Então pense nisso, né? Você que é professor, professora, você que é aluno, você que é cidadão e está me ouvindo, vamos buscar preservar o nosso meio ambiente. Cuidar do solo também é cuidar da vida. Então agradeço a atenção de todos. Aqui seguem nossos contatos. Para mais informações, entre em contato pelo e-mail, WhatsApp, telefone. E agradecer o apoio de cada pessoa envolvida na divulgação das nossas vídeos palestras. Muito obrigado.